Boa noite a todos. É uma alegria muito grande e muito grato a Deus que vem participar desse encontro nesta casa bendita que é luz, é amor em nossas vidas. Eu espero poder contribuir de alguma forma para que saiamos daqui mais felizes e juntos possamos aprender e crescer. O tema, então, é homeopatia e espiritismo. Eu vou tentar relacionar a homeopatia com o espiritismo. Uma pergunta que sempre surge é se a homeopatia é uma terapia espírita ou nasceu do espiritismo. Quando os pacientes sabem que eu sou espírita e homeopata, vem às vezes essa pergunta, e não. O espiritismo veio depois, a homeopatia veio cerca de 40 anos antes do espiritismo, mas eu vou tentar mostrar que tem íntima relação, muito em comum e se completam. A homeopatia, ela é nova, ela é recente. Ela tem pouco mais de 200 anos e foi reconhecida como especialidade no Brasil, especialidade médica, em 1980. Acho que todos aqui, a maioria já tinha nascido, então ela é bem recente. A homeopatia busca compreender a enfermidade na sua origem imaterial, imponderável. Ela busca compreender e tratar. Em publicação na Revista Espírita de outubro de 1863, Santo Agostinho refere-se à homeopatia como matéria espiritualizada. Na homeopatia temos a alma do medicamento, ou, mais exatamente, o seu componente energético, liberado a partir de um processo de diluições e dinamizações que nós vamos descrever. E esse medicamento, que é imaterial, ele vai atuar diretamente nos desajustes perispirituais e vão refletir no corpo físico. Nós não poderíamos deixar de citar 3 vidas, 3 encarnações, possivelmente do mesmo espírito. Algumas correntes de médicos espíritas acreditam que são encarnações do mesmo espírito. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina ocidental, ele nasceu na ilha de Kos, na Grécia Antiga, em 460, e viveu por 83 anos, falecendo em 377 a.C. Ele é responsável pelo juramento que todo médico, ao se formar, pronuncia. É um marco de ética médica para todos os médicos seguirem. As contribuições de Hipócrates foram muitas. Eu separei alguns aforismos que têm relação com a homeopatia. Então, nesse primeiro aforismo, ele diz que quando 2 dores ou enfermidades de natureza semelhante acometem o mesmo indivíduo, o mais forte eclipsa, substitui, aniquila o outro. Nós vamos ver mais adiante que quando a gente usa um medicamento homeopático, o objetivo é criar uma doença artificial, mas que nós tenhamos pleno controle, porque depende do medicamento. E essa doença artificial vai ter que ser muito semelhante à doença do paciente, nos seus sintomas, e vai substituir essa doença.
aniquilar, mas nós vamos falar sobre isso. Hipócrates também fala sobre o modelo de atendimento. O médico deveria sempre usar de todos os sentidos. Ele tem que ver, ele tem que ouvir, ele tem que sentir, ele tem que raciocinar. Ele acreditava em forças imateriais. E ele diz que o que cura verdadeiramente as doenças são as forças naturais dentro de nós. E ele era simples. Em muitas coisas fica claro a sua simplicidade. Ele diz, nesse aforismo, dentre os vários remédios eficazes, escolha sempre o menos sensacional, o mais simples. E o último dos aforismos que eu separei é justamente o mais importante para a homeopatia. Hipócrates trouxe para nós a cura pelo semelhante. Ele afirma que o semelhante pode curar o semelhante. Então ele diz que o tratamento será feito tanto pelos contrários, que é o que nós conhecemos sem a homeopatia, ou pelos semelhantes. A outra vida que nós temos que citar é Paracelso. Paracelso veio muito depois. Ele nasceu na Suíça em 1493. Faleceu muito mais jovem. Hipócrates viveu 83 anos, ele viveu apenas 48. Faleceu em 1541. E foi um buscador. Ele morou em diversas cidades da Europa, sempre insatisfeito com o que ele via na medicina e insatisfeito também com os colegas médicos. Aqui eu separei isso porque parece sintetizar bastante do que ele pensava. Ponderei comigo mesmo que se não existissem professores de medicina neste mundo, como faria eu para aprender essa arte? Seria o caso de estudar no grande livro aberto da natureza, escrito pelo dedo de Deus? Sou acusado e condenado por não ter entrado pela porta correta da arte. Mas qual é a porta correta? Galeno, Avicena ou a natureza honesta? Acredito ser esta última. Por esta porta eu entrei, pela luz da natureza, e nenhuma lâmpada de boticário iluminou o meu caminho. Ele disse que a mesma substância pode ser veneno e pode ser medicamento, dependendo da sua dose, da quantidade que é aplicada. E isso nós vamos ver que é o que acontece na homeopatia. Muitos medicamentos homeopáticos que vêm do reino animal, vegetal, mineral, são tóxicos. Mas quando passam pelo processo de desmaterialização, eles deixam a toxicidade e, ao contrário, se potencializa o efeito de cura. Paracelso buscava métodos de cura, sempre correlacionando semelhança. E Paracelso acreditava no invisível, acreditava também em forças imateriais. E Samuel Hahnemann, considerado o pai da homeopatia. Ele nasceu em 1755 na Alemanha e veio desencarnar aos 88 anos, viveu bastante, em Paris, em 1843. Desde criança, tinha uma facilidade muito grande para o aprendizado, dominou vários idiomas e foi sempre um aluno brilhante, chegando a substituir os professores em algumas ocasiões. Ele estudou medicina e
formou, defendeu a tese de doutorado em 1779. Mas 10 anos depois, em 1789, ele desiste de praticar, de exercer a profissão. E passa a ser tradutor de livros e de trabalhos científicos. Ele não concordava com a medicina da época e nem com os colegas da época. Nesse tempo de trabalho, traduzindo, ele teve contato com mais estudos. Ele também passou em muitas cidades como Paracelso e, num determinado momento, sob inspiração, ele começa a raciocinar em cima da indicação de um medicamento, na época, que teve sucesso no tratamento da febre palúdica, desculpe. E ele percebe que aquela substância, a casca da quinina, quando os trabalhadores se intoxicavam com essa substância, eles desenvolviam alguns sintomas que ele percebeu que eram muito semelhantes aos sintomas da febre palúdica. E logo chegou a Hipócrates, na lei da semelhança, da cura pela semelhança, e resolveu então experimentar se aquela substância produziria um quadro clínico com sintomas parecidos ao da febre. E ele experimentou, ele mesmo, e foi sentindo um a um os sintomas característicos da febre. Diante dessas observações, ele concluiu que a casca peruana, que é utilizada como remédio contra a febre intermitente, age porque ela pode produzir sintomas similares aos da febre intermitente no homem são. Aí está o princípio da semelhança e o princípio da experimentação no homem são. São 4 pilares que sustentam a homeopatia. 2 pilares são esses. Um é o princípio da semelhança, o outro, a experimentação no homem são. Nos próximos 6 anos, ele continuou estudando, continuou mudando de cidade como Paracelso, e testando drogas, anotando sintomas, fazendo experimentações, e os seus colaboradores eram os seus familiares, os seus filhos, que ele teve vários, teve 10 filhos, 10 ou 11, e a esposa e os amigos eram os experimentadores. Num determinado momento, ele passa nessas experimentações, ele realmente conseguia melhorar e tratar e curar. Mas num primeiro momento, os pacientes pioravam, agravavam. E para minimizar esse sofrimento inicial, ele passou a fazer diluições seguidas de sucções e o que ele chamou depois de dinamizações. E para sua surpresa, realmente os efeitos de agravação, de sofrimento iam diminuindo até desaparecer. Mas, ao contrário do que ele imaginava, o efeito curador do medicamento aumentava, a potência do medicamento aumentava. Muito bem, em 1796, nasce a homeopatia com a publicação dessa obra, Ensaios sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, 1796. E se concretiza com a publicação do livro Organon, a arte de curar, em 1810. Então, como nós vimos, em suma, Hipócrates trouxe a teoria, a teorização. Paracelso fez investigações, coleta de dados, e Hahnemann fez a experimentação e a implantação. Nesse ponto, nós vamos fazer uma pausa e parar de falar do homem Hahnemann e falar sobre o espírito Hahnemann, que participou da codificação espírita junto a Kardec. Alguns registros
mostram então, em 7/5/1856, em Obras Póstumas, sob o título Minha Missão, Allan Kardec conversa com Hahnemann, e foi desses contatos preliminares com o mundo espiritual que saíram definidos os contornos da missão de Kardec. É bom lembrar que Kardec teve notícias sobre contato com espíritos 2 anos antes, né? Em 10/6/1856, em Obras Póstumas, um diálogo de Hahnemann com Hahnemann e Kardec, sendo desaconselhada a função do caráter frágil de um médium, o que se confirmou depois. Em 13/3/1863, na Revista Espírita, ele escreve sobre a medicina homeopática e alguns pontos importantes. Ele diz que, Hahnemann, né, diz que o Espiritismo será poderoso auxiliar a homeopatia. Diz que nenhum remédio é indiferente e inofensivo. Quando ele diz nenhum, ele está dizendo também do remédio homeopático. O remédio homeopático não é inofensivo. Ele tem que ser feito corretamente, ele tem que ser prescrito de forma adequada. E nessa mesma mensagem, Hahnemann dá uma bronca nos médicos homeopatas. Ele gostaria de corrigir os abusos e advertir quanto à negligência de colegas que não estudam o organon. Em 1863, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, ele afirma: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, cabendo a ele modificar suas raízes morais quando o quer com vontade firme. Aqui, 2 pontos importantes: o convite à reforma íntima e o poder da vontade firme. Em março de 1875, em mensagem transmitida, ao final Hahnemann assina Hahnemann Autrefois Paracelso. Quer dizer, Hahnemann outrora Paracelso. E é assim que ele, como espírito, declara ter sido Paracelso em encarnação anterior. Muito bem. Nós falamos sobre 2 pilares da homeopatia. O semelhante cura o semelhante. A experimentação no homem são, que não poderia ser diferente, né? Nós temos que experimentar o medicamento no indivíduo são, saudável, para ver o que aquela substância vai produzir de sintomas. Aí nós chegamos aos sintomas que o medicamento é responsável. E aí nós vamos tentar encontrar o medicamento que no indivíduo são provoca sintomas muito parecidos aos sintomas do indivíduo doente. O outro pilar da homeopatia é a medicação em dose mínima, que também nós falamos, que é com as múltiplas diluições e dinamizações, desmaterializando o medicamento e aumentando o seu poder de cura. E uma outra afirmação, nós sabemos que existem correntes de homeopatas que não são unicistas, não prescrevem medicamento único, mas que, na sua experiência, têm grandes resultados. Nós respeitamos muito, existem médicos excelentes, homeopatas, que são pluralistas e complexistas. Mas Hahnemann dizia que o medicamento deve ser feito como um medicamento por vez. Porque se nós receitarmos 2 ou mais medicamentos, nós não vamos saber qual o remédio que curou ou que prejudicou, que agravou. Quando a gente tem 2 ou mais remédios juntos, passa a ser um terceiro. Eles foram testados individualmente. Bom, aqui duas coisas. Individualização. A homeopatia, ela tenta individualizar
Na alopatia, que eu respeito e pratico também, a gente... 10 pessoas que tenham enxaqueca, elas vão ser tratadas de forma muito parecida. Na homeopatia não, porque nós vamos levar em consideração todos os sintomas, todas as características mentais e físicas, de forma que é provável que os 10 pacientes tenham 10 remédios diferentes. Essa escolha do medicamento vai ser muito importante. Para isso, a gente precisa fazer uma anamnese muito completa, entender todos os sintomas e todas as características desses sintomas. Aquilo que possa parecer uma coisa sem significado e até bobinha, para a alopatia, né? Dizer que você tem uma dor que melhora quando deita, que ocorre mais no frio, enfim, dar detalhes às vezes não tem importância na alopatia. Na homeopatia, sim. Esses detalhes, esses sintomas, quanto mais peculiares, mais a gente se aproxima do medicamento simílimo, que é o medicamento correto. E panela de pressão é um termo usado pelos homeopatas para tentar facilitar a compreensão, um raciocínio. Então, eles comparam o corpo físico a uma panela de pressão e a enfermidade à própria pressão. Na panela de pressão é necessário uma válvula de escape, porque senão ela explode. E no corpo físico nós temos órgãos frágeis, com maior fragilidade. Então tem pessoas que quando deixam de dormir têm dor de cabeça, quando comem coisas que não são boas têm dor de cabeça, quando são agredidos têm dor de cabeça. E isso é um escape. Quando nós fecharmos a válvula da panela de pressão, ela pode explodir. Para que isso não aconteça, tem que surgir um novo escape. E nós, os homeopatas, nós acreditamos que o corpo físico é a mesma coisa. Se você tem uma doença localizada e você bloqueia somente aquela doença e não trata o todo, você está fechando o escape e vai surgir um novo escape, uma nova forma de adoecer, um novo quadro clínico que pode ser pior. Uma definição de Hahnemann, ele chamava Psora a causa de todas as enfermidades. Dizia que a única doença real é a doença da alma. A melhor medicação que nós encontremos na homeopatia, o remédio simílimum, que é aquele correto, aquele remédio que realmente é o melhor, ele vai conseguir no máximo um equilíbrio, uma harmonia na saúde, onde os sintomas desaparecem. É um estado chamado de psora latente. Mas o problema continua lá. Nós vamos entender um pouquinho mais adiante. Uma definição de Hahnemann importantíssima. No estado de saúde, a força vital que dinamicamente anima o corpo material governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto a respeito das sensações como das funções, de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós, veja a profundidade, o espírito possa utilizar livremente esse instrumento vivo, que é o corpo físico, vivo e são, para os mais altos fins de nossa existência, para cumprirmos a nossa missão. Isso nós já falamos, né, sobre o medicamento, que no seu preparo ele se torna imaterial e vai agir justamente no imaterial. A enfermidade, ele afirma, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Os bacilos não são a causa da enfermidade, mas vêm depois. Nós sabemos que
duas pessoas que tenham contato com uma virose, uma adquire a virose, o outro não. E isso depende do terreno. Isso depende se o terreno é fértil para o crescimento daquela bactéria, daquele vírus, ou se não é. Mesclando ainda mais com a visão espírita, vai ter algumas coisas bem repetitivas, propositadamente, de propósito, para que a gente possa guardar o que é realmente mais importante. Então, na visão espírita, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e de acusação da vítima e de quantos se lhes associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Quer dizer, quando cometemos falta, quando erramos, a nossa consciência, a nossa culpa nos agride, os que foram atingidos também nos cobram, e isso desequilibra a nossa mente e repercute em nosso corpo. O pensamento, o poder do pensamento, a forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Não conhecer-se a si mesmo, eis a etiologia da enfermidade. Considerar-se exclusivamente matéria, eis a grande ilusão. Porque no interior do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Todos esses males procedem de dentro. O mal pensar, o mal sentir, o mal atuar gera a enfermidade. Mas ao contrário, o bem pensar, o bem sentir, o bem agir equilibra e coopera para a saúde. Sobre as doenças mentais, algo bem comum, cada vez mais comum, em Organon, Hahnemann, parágrafo 214, Hahnemann, ele afirma que devem ser tratadas e curadas da mesma maneira que as outras doenças, mediante o uso do medicamento simílimo, semelhante ao máximo. Para tratar corretamente as doenças, principalmente as mentais, é muito importante a anamnese ser adequada e os sintomas considerados na escolha do medicamento devem ser sintomas, a gente chama de BIPs, bem definidos, intensos e peculiares. E para isso a gente precisa da ajuda do paciente. O paciente precisa confiar. E muitas vezes dizem que a homeopatia é lenta. Ela não é lenta. Ela é extremamente rápida. Lento se torna quando não se encontra o medicamento simílimo de primeira. Então, nos retornos, o paciente vai lembrando de detalhes, ou o médico não foi capaz, logo de primeira, de encontrar o melhor medicamento, porque são muitos. Mas ela não é lenta. Ocorreu quando eu estava estudando homeopatia, eu frequentava uma casa de repouso na Penha, Bezerra de Menezes, na Penha, e eu conhecia muito bem alguns pacientes de lá, e a dona Hilda era uma senhora que conversava muito comigo, e eu conhecia bastante os seus problemas e a sua personalidade.
Ela tinha um problema de pulmão grave, ela dependia de oxigênio, mas o restante era saudável, e ela com o oxigênio dela, ela comandava o quarto, ela era a líder do quarto. Ela era dona só de um criado mudo, e todos os pertences dela estavam naquele criado mudo. Mas ela lia muito livros espíritas e a gente conversava. Um belo dia, a Glória, que é uma enfermeira que eu acredito que esteja lá ainda, é um anjo, me ligou e disse: Alexandre, a dona Hilda, ela piorou muito, a saturação dela está abaixo de 80, e o médico, que era o médico contratado deles, disse que ela não passa de hoje. Aquilo me chocou um pouco, porque alguns dias antes ela tinha me dito que ela tinha força de leão, e que ela tinha muita coisa para reparar, e até a relação dela com a filha precisaria ser melhorada. E aí eu não me conformei, acho que a minha fisionomia se fechou, e na época a minha professora de homeopatia, pelo que aconteceu, eu expliquei, ela falou: então vamos parar tudo e vamos estudar o caso dela. Então comecei a descrever, e isso era tarde, era final de tarde, e eu estava em Jundiaí. Chegamos a um remédio, e eu liguei para a farmácia de manipulação, pedi para fazer, e às 10 horas da noite, estava na porta do abrigo, e até me lembro que eu peguei aquele vidrinho e falei: se não for este, Bezerra, torna este o melhor medicamento. E eu apliquei a primeira gotinha, uma gotinha só. Tem pacientes que falam: mas uma gota? Posso fazer 5, 10? Não, é uma só, porque é o estímulo, não é a quantidade. E eu apliquei a primeira gotinha e logo fui embora. No dia seguinte, a Glória me liga dizendo que a dona Hilda melhorou e expeliu durante a noite catarros fétidos e escurecidos, e a saturação dela estava acima de 95, com oxigênio. E a dona Hilda viveu, ela estava desenganada realmente, disse que iria morrer naquele dia, mas ela viveu mais uns 3 meses, muito bem. Ela conseguiu resgatar o relacionamento com a filha, e um belo dia ela chegou para a Glória, sempre a Glória, e entregou alguns pertences dela. Ela falou: esse livro é para fulana, esse aqui é para Alexandre, esse é para você. E a Glória perguntou: mas por quê? Ela falou: porque eu acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz. E dessa forma, super tranquila, à noite ela desencarnou. E eu falei tudo isso só para dizer que a homeopatia ela pode ser rápida, ela pode ser muito rápida. E em poucas horas, a dona Hilda saiu de um estado que era irreversível. E a gente tem visto isso, sim, na prática. Ela pode ser rápida. Essa afirmação ela é bastante importante. A enfermidade é um desequilíbrio centrífugo, cuja raiz se localiza no espírito. Projeta-se no perispírito e alcança o corpo em sua última expressão. O próprio indivíduo é o médico de si. Diante da dor, nosso posicionamento íntimo é decisivo. Assumindo uma atitude corajosa de examinar, de enfrentar, de tentar remover a causa, isso nós diríamos que é uma resignação dinâmica. Existe a resignação, mas ela pode ser estática ou dinâmica. Você pode ser resignado, aceitar a doença e pronto. Não entende o que a doença quis te trazer, não procure entender o que ela está te pedindo, o que ela quer te trazer de aprendizado, o que eu preciso aprender com este sofrimento. E pode ser dinâmica, quando você busca entender a causa e busca mudar a causa.
Se não quiseres em outra existência por vindoura renascer em piores condições, saneia a mente, impondo-te disciplinas reeducativas com o estudo sobre ti mesmo e as leis da vida, que desconheces. Então estuda a ti mesmo e as leis da vida. É um convite à reforma íntima. E ressuscita o coração nas claridades do Evangelho, que te descerrará novos horizontes a conquistar. Quando nós nos dispomos a melhorar, a fazer essa reforma íntima, há um risco, há um período de luta. Como toda mudança, vem conflitos, vem luta, e nós podemos deixar de levar adiante essa reforma e cair no desânimo, recaindo novamente na enfermidade. Aqui uma passagem de Jesus, em João 5, capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Poder de querer, de pensar, isso que vai se repetir aqui. O poder do querer, o poder do pensar, o poder da mente. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, comenta com grande poesia a força da vontade, o que ele opera e o que ela opera em nós. O poder da vontade é ilimitado. Para ser feliz basta que o queira com energia e constância. Podeis vir a ser o que quiserdes. Da força mental emanam todas as forças magnéticas e físicas. Então, repetindo, podereis vir a ser o que quiserdes, usando a força da mente. Muitas vezes a gente deseja melhorar. Eu estou doente, eu quero melhorar. Mas na minha mente só vem os pensamentos negativos. Eu só penso que a doença, o que vai acontecer quando eu piorar? Como vai ser quando eu morrer? Não, nós temos que mudar essa maneira de ser. Nós temos que planejar a cura, acreditar na cura. Essa vai ser uma fase futura. A medicina vai se basear um dia nisso. A gente vai ver isso também mais para frente. No estado de harmonização interna, ou psora latente, quer dizer, quando o indivíduo está bem, está em harmonia, o indivíduo situa o seu tema básico e aprende a conviver com a sua carência. Ele reconhece que tem vulnerabilidades e ele trabalha essas vulnerabilidades. Ao contrário, quando a gente está em desequilíbrio, a gente tenta esconder a nossa vulnerabilidade mais profunda. Então, normalmente, as enfermidades vão se repetindo, as coisas vão acontecendo, e nós não entendemos o que precisa ser feito, porque nós não assumimos que nós somos todos vulneráveis e temos um trabalho de reforma a fazer. Em março de 1875, Hahnemann, em mensagem recebida, afirma, veja, é a evolução da abordagem terapêutica, é o que acabamos de falar, vai mudar. Ele afirma, a homeopatia é o primeiro passo dado neste sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. E o terceiro será a medicação puramente espiritual. Ele continua, lá estaremos novamente para fazê-los avançar. Eles vão estar presentes. Fazê-los avançar mais e experimentar a medicação fluídica, objeto de nossos estudos atuais. Ou seja, ele diz que em 1875, Hahnemann e os espíritos já estavam estudando a medicação fluídica, que vai ser o próximo passo.
Na grandiosa harmonia universal, é no corpo físico que exercitamos o papel de co-criadores em plano menor, sensibilizando elementos celulares com novas cargas eletromagnéticas. De novo, nosso bem sentir, nosso bem pensar, nosso bem atuar. Daquilo que estivermos cultivando em nosso íntimo, exalaremos, impregnaremos o ambiente onde vivemos. E repetindo, lições da vida repetem. Essa é uma frase final. E eu tinha que colocar aquilo que eu acho mais importante. E as lições da vida se repetem conteúdos que não foram trabalhados e que nos aprisionam. É um convite para nós trabalharmos a nossa reforma íntima, vencendo as enfermidades e adquirindo equilíbrio. Lembremos que Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. E Ele está também dentro de nós. Então nós temos Deus dentro de nós. Deus é um Deus de saúde, é um Deus de alegria, é um Deus de amor. Ele não quer. E Ele não é doença, Ele não é tristeza. Ele apenas permite que ocorra. Porque nós precisamos aprender. Mas se nós aprendermos, será desnecessário. O meu pai, há 15 anos atrás, ele foi acometido de um câncer de pulmão e com um prognóstico horrível. Era um tumor de 7 centímetros, bem grande no pulmão direito, e consultamos alguns médicos especializados e diziam que ele era incurável, não tinha que fazer nada, não mexa nisso, não tem o que fazer, não tem quimioterapia, não tem cirurgia. Ele, pelo que se acreditava, ele iria falecer em pouco tempo. Inclusive, com os exames aprofundando, tinha metástase para a pleura e para os gânglios do outro lado, do lado esquerdo. Então, realmente era um caso gravíssimo. Nós escolhemos um cirurgião humano, um cirurgião que já desencarnou, e que andava com uma pochete aqui na cintura, um jornal no bolso, e todo mundo que visse na rua ia achar que podia ser tudo menos o professor, doutor, titular da Escola Paulista de Medicina, Dr. Vicente Forte, um grande homem, um grande médico. E Dr. Vicente, quando viu, antes de entrar na sala, meu pai falou: aquele médico vai me atender e vai me operar. Eu já tinha ouvido que era inoperável, não tinha comentado com meu pai. Então eu falei: pai, não sabemos se é ele, porque eu não conhecia o Dr. Vicente, e nem sabemos se o seu caso vai ser cirúrgico. Mas tinham tantos médicos, era uma clínica grande, mas aquele médico veio e chamou meu pai, era ele. E quando ele viu todos os exames, tudo, ele falou: eu não acredito em estatísticas, eu vou operar o senhor e vou trabalhar pela cura. O senhor topa? Topo. E eu quero que o doutor, e deu o nome de um outro médico, faça a parte oncológica, porque eu sou cirurgião. Tudo bem. Aí eu comentei: esse médico, eu já consultei, ele é contra fazer qualquer coisa. Não tem problema. Pegou o telefone, ligou, falou na nossa frente, falou: sei de tudo o que você está dizendo, mas eu vou operar o seu Jean Vallassi. E operou. Paralelo a isso, no grupo de radiação à distância aqui da casa, meu pai passou por tratamento à distância, né? E eram 4 sábados. E o tratamento ocorreu dentro do hospital.
Nós desligávamos tudo, seguíamos todas as orientações. Na época, eu era frequentador aqui, eu não tinha feito curso ainda, não trabalhava na casa, eu era frequentador. E tudo que falavam, tudo que pediam, nós fazíamos, a preparação, as leituras e tudo. Bom, foram 4 tratamentos. O terceiro tratamento já foi em casa. Ele já estava sem o pulmão direito, porque durante a cirurgia, o Dr. Vicente nos chamou e falou: olha, nós podemos retirar todo o pulmão. Isso é uma coisa que nos veio na mente agora. Ou podemos seguir aquela coisa normal de tirar só o que está comprometido. Nós dissemos: faça o que o senhor faria para o seu irmão. Pode tirar o que se o senhor acha que tem que tirar, tire. Pois ele voltou e retirou o pulmão direito inteiro. E no terceiro sábado, meu pai já estava em casa, sem o pulmão, teve uma recuperação espetacular. E ninguém me falou, eu ouvi, durante o tratamento, um espírito disse que ele disse da seguinte forma: nós vamos ajudar, mas ele também precisa se ajudar. E eu entendi na hora que era realmente mudar a postura mental. E trabalhamos isso. E em seguida uma imagem de um cordão cheio de, como cachos de uva, que era puxado e retirado. E depois uma voz feminina, a primeira voz era masculina, a segunda era uma voz feminina, que disse: foi permitido te revelar, ele não vai desencarnar disto. E aí no final do tratamento nós nos abraçamos, eu contei para ele, choramos junto. E por 2 anos, todos os dias, nós rezamos junto a oração de Dr. Bezerra de Menezes e visualizávamos e modificamos. Eu entendi que era para modificar a postura mental. E hoje ele está ótimo, está trabalhando com um pulmão só. E depois disso se tornou, ele mesmo fez o curso aqui, também se tornou trabalhador da casa. Recentemente parou, porque a limitação, ele cansa mais fácil, então ele não pode vir tanto, mas trabalha, passeia, enfim. Eu tentei, com todo amor, falar aquilo que eu acredito e estou aberto a dúvidas e peço até perdão se cometi algum erro ou falha. Eu agradeço muito a todos. Deixo aqui o meu e-mail, se tiver alguma dúvida que não dê para tirar aqui, eu estou aberto, vamos aprender juntos, não é? Muito obrigado a todos. Acho que